E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Borges. Eu sou o Paulo Guardiola. E nós somos o Manufatura Cast. Hoje nós estamos no terceiro episódio e estaremos falando sobre uma notícia que saiu recentemente, do qual uma cadela foi salva de um tumor através do implante de crânio de uma peça impressa em 3D. É bem recente isso daí. Essa notícia saiu no Tecmundo e na revista Veja. No dia 25 de setembro desse ano. Então, é um negócio bem recente. E aí, Rafael, você gosta de cachorro? Eu gosto, eu tenho um cachorro, tenho um Golden. Eu não sou muito fã não, cara. Eu fui atacado recentemente aí pelo cachorro. Você sabe dessa notícia? Sim, sei. Até segunda-feira agora eu tava tomando uma das doses da vacina antirrábica com cachorro de... Alguns cachorros de rua me atingiram, né? Me atacaram. Eu tenho que tomar cuidado, senão vai espumar pela boca aí, já viu, né? Vai sair fora. Não tem... Eu sou muito zen, você viu que eu sou zen pra caramba. Graças a Deus, né? Mas enfim, você chegou a ler essa notícia, tudo, né? É um negócio bem interessante e também ao mesmo tempo parece que é algo muito recente, mas também não é bem assim. Quando se fala em uso dessas tecnologias na área médica, só que veterinária, já se tem outros exemplos de uso. Já pegaram também, isso há um tempinho atrás, pegaram um jabuti, né, que tinha perdido o casco e fizeram o casco dele em impressão 3D e recolocaram ele, porque daí o que acontece? Sem o casco, ele fica totalmente vulnerável. E já vamos fazer o útil ao agradável, né? Faz um teste em real e resolve o problema. Só que hoje, como a gente entrou nesse tema aqui de impressão 3D e para implante ósseo, tem algumas coisas que eu preciso falar sobre isso. Primeiro, vamos lá. A gente fez em animais. Isso aqui não é... Nossa, ela não inventou algo tão novo assim. Isso já é uma tecnologia que já tem sido inventada e ela só implantou isso em um animal. No caso, o cachorro dela. Legal. Porque assim, por exemplo, quando existe uma fratura no osso... Sabe quando... Você já quebrou algum osso? Eu nunca, graças a Deus. Eu já trinquei o antebraço, ainda bem que não foi uma trinca, não foi realmente uma fratura numa seção transversal inteira que demandaria um pouco mais de atenção para resolução do problema. Mas assim, usa-se pinos, muitas das vezes, para poder ligar os ossos para que exista uma reconstrução óssea e ligue ele e fique do jeito que deveria ficar, né? Novo e tal, mas não é bem assim que acontece, porque você coloca um parafuso, ao longo do tempo, o parafuso continua ali. E a ligação entre osso e o parafuso é só de interface, ele tá do lado dele. Então, de qualquer jeito, tem um local que não tem osso. Então, independente se tem um parafuso ali ou tem um vazio, não tem osso. E se não tem osso, caso ele tenha uma fratura, alguma coisa assim, ele acaba quebrando naquele mesmo lugar. Enfim, esse tema que saiu no Tecmundo fala de um cachorro que tinha um tumor. E esse tumor causou no crânio dele um problema que teve que remover 70% do crânio e teve que ser recolocado tinha que ser colocado uma prótese no lugar dele. Daí... Tem alguns critérios para usar nesse tipo de coisa. E vamos lá. Você usa uma liga de titânio, alumínio e vanádio. Que existe algumas ligas que são usadas exatamente para isso. Legal. Porque o que acontece? Você fala, beleza, vamos dar uma impressão 3D, imprime o osso e coloca ali e tal. Mas não é bem assim. Tem alguns tipos de situação que impede que você faça isso deliberadamente, né? Por exemplo, a Anvisa tem alguns critérios, isso é muito novo, coisa de 2015 pra cá. A FDA, que é dos Estados Unidos, criou um guia de impressão 3D para próteses. Só que esse aqui é um guia muito... não é muito robusto, ele é muito aberto. Então, quer dizer, ele só fala assim, isso daqui
se você for querer fazer uma prótese impressa em 3D para pesquisa, então faça dessa forma. Se for esterilizar, faça dessa forma. Então ele não é muito preciso em questão de usa tais materiais, que esses materiais vão resultar em tais condições. Porque, por exemplo, você imagina que uma prótese desse nível, que você tem que usar a impressão 3D, ele é usada em quais situações? Você consegue imaginar, mais ou menos? Tem que ser um material que seja compatível com o corpo, com o estado do animal. Eu digo nem a questão do material em si, mas, por exemplo, em quais tipos de quebra de osso ou de acidente que você usaria um transplante desse nível? O que acontece? Quando o cara sofre um acidente, o primeiro caso, o cirurgião faz tentar salvar a vida do paciente. Depois que, uma vez salvo, depois ele começa a arrumar e tirar as sequelas. E nessa parte que entra a impressão 3D dos ossos da pessoa. Porque são cirurgias eletivas, né? Você precisa de um tempo para você pensar, para você fazer todo um estudo de caso antes de você colocar dentro do paciente. E se o cara acabou de sofrer um acidente, não tem esse tempo. Ele tem que ser salvo para depois passar por isso. Por exemplo, o caso do cachorro, esse tumor, não era algo que tem que ser resolvido em questão de horas. Ele tinha um tempo para ser planejado. Então, beleza, fez uma tomografia computadorizada do crânio do cachorro, que essa aí é uma técnica que foi explicada no primeiro episódio do nosso podcast, que fala como é que um cego consegue, entre aspas, enxergar um feto a partir do ultrassom. Se você não viu, você assista o episódio, que a gente explica com mais detalhes toda a questão de tomografia computadorizada. Daí depois que fez isso, e depois de ter gerado esse modelo, a pessoa consegue imprimir e para colocar. Mas tem que ser uma impressão que existem dois tipos de circunstâncias que ela se encaixa, que ela tem que ser biocompatível e biodegradável. E o que acontece? A parte de biocompatível significa que ele fica dentro de um corpo sem agredir ele, basicamente. Por exemplo, você coloca um parafuso inox, que ele não pode oxidar literalmente, porque daí realmente ele não vai ter um problema, porque o corpo ele é altamente... ele ataca os metais, então ele tem que ser realmente um material que resista a isso e ao longo do tempo mesmo. Porque se fosse fazer uma prótese há 50 anos atrás, se tivesse tecnologia de hoje, não teria tantos critérios desse tipo. Porque há 50 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro estava em média entre 55 anos. Hoje está em 74,5. Cresceu muito, né? Então, cara, são 20 anos, né? Se o cara colocasse uma prótese com o cara que tinha 30 anos de idade, ele tinha que ter o entendimento que essa prótese iria durar 30 anos, que é com uma margem a mais do que o paciente viveria. Mas hoje não, a galera tá vivendo mais, então existe preocupação com a previsão de tempo que vai durar, porque a ideia de uma prótese médica não é que ele coloque e depois de um tempo ele tenha que fazer uma revisão. E sim que você coloque, você não precisa mais se preocupar com isso, porque isso já é um ganho realmente na área de saúde pública mesmo e pro paciente. Ele não precisa ficar passando por muita situação, porque depois de chega uma certa idade, a pessoa fica mais frágil, né, a fazer cirurgias, essas coisas. Então, a ideia é colocar ele de uma vez e que ele não precisa mais se preocupar com isso. Ou seja, o cara vai morrer e ainda vai estar tudo ok com o implante, com a substituição que foi feita. Isso, essa é a ideia. Daí o que acontece. Mas tem alguns tipos também de prótese em animais que é possível fazer essa substituição sem problemas. Por exemplo, tem casos de tucano que quebra o bico. Ele imprime um bico novo pra ele e coloca. É um negócio externo. Então, supondo que quebre de novo, ele só coloca outro.
E fica assim. Mas quando você fala dentro do corpo, não tem esse tipo de parâmetro, né? Não tem essa situação. Ele tem que ser colocado e tem que durar pra vida inteira. Então, esse é o caso também do material biocompatível com propriedade mecânica adequada. Só que também tem uma outra situação. O material, quando você fala em propriedades mecânicas, ele tem que resistir a todos os tipos de estresse que o corpo exige. Uma situação muito parecida com o osso. Por exemplo, o osso, ele é composto lá de cálcio, ele é todo... ele não é exatamente maciço, denso o suficiente. Ele tem muitas... tem espaços entre ele. Quando ele sofre algum estresse, alguma carga, ele é um material que consegue fazer uma dissipação de energia muito alta. Coisa que nenhum outro material consegue. Você vai colocar titânio ali, que é uma das ligas mais usadas. Você coloca uma força e permanece por um tempo com ela, se rompe. E o osso não. O osso ele consegue dissipar essa energia. Se bem que assim, beleza, ele dissipa energia, mas ele não consegue permanecer por muito tempo. Mas impacto ele consegue resistir por causa disso. É como se fosse uma colmeia, né? Você já viu uma colmeia de abelha, né? Sim. É como se fosse vários sextavados um do lado do outro. E esse sextavado, se você usar em qualquer material, uma estrutura bem parecida, ele dissipa muito bem a energia. Bate, tem um impacto, e esse impacto é distribuído em todos os sextavados. Você faz um material maciço, essas características você não tem. E vamos lá. Beleza, você tem isso. Que é biocompatível. Então ele precisa também ser... Tem alguns materiais que existe uma importância dele ser biodegradável também. Você coloca ele no seu corpo por um período de tempo pra ele sumir depois. Isso é uma das tendências quando se fala em futuro dessa parte de prototipagem rápida, de manufatura aditiva na área médica. Porque qual que é a ideia? Você já imaginou... Eu falei o problema pra você da fratura do osso, né? Você já imaginou um paciente que tem uns 4 parafusos no antebraço, como ele conseguiria... Imagina, ele quebrou esse antebraço jogando... Sei lá, ele jogava basquete. Você acha que ele consegue ter uma vida com esporte do mesmo jeito que antes? Não consegue, né? Tem vários riscos. Isso. Porque também ali tem muito lugar onde fica danificado, literalmente. Então, as perspectivas futuras para a impressão 3D nesse caso é que ele seja um material biodegradável. O que acontece? Você coloca um pino no seu braço e esse pino, ao longo do tempo, ele vai sumindo. Daí, por exemplo, imagina que você tem um parafuso. Esse parafuso, ele é totalmente vazado. Ele tem vários furinhos, como se fosse um queijo, sabe? E quando ele é colocado no osso, o osso vai crescendo dentro dele. Só que uma vez que ele cresce dentro dele, como ele é um plástico biodegradável, ele vai sumindo aos poucos. Aí passou um ano e ele não tá mais ali. Quando se passa esse ano, o osso completou ali. Então, no final das contas, você imprimiu uma peça em plástico, só que esse plástico acaba que some e fica o osso no lugar. Então, indiretamente, você acaba imprimindo o próprio material, a própria peça, o próprio osso mesmo, só que indireto. O próprio corpo faz esse preenchimento e faz essa facilidade. Só que, imagina só, ele sumiu do seu corpo, dentro do seu corpo. Pra onde você acha que ele foi? É uma situação. Certo. E isso acontece o seguinte: se esse material ele não for extremamente... se ele não for agressivo, ele não pode ser agressivo de jeito nenhum, porque ele pode sobrecarregar o fígado, o rim. E beleza, você resolveu o problema da fratura dos ossos dele, mas você pode acarretar um câncer devido a isso, ou alguma coisa desse problema. Então, quer dizer, você resolve um problema, mas no final das contas você consegue outro. Esse podcast, na verdade, a gente pegou
não foi baseado em artigos, né? Foi baseado em um noticiário. Isso. Então é um negócio realmente mais simples para poder falar um pouco das notícias realmente, que é algo que tá acontecendo hoje mesmo. É um negócio... 25 de setembro é coisa que 2 semanas atrás. É um negócio muito novo. Pelo menos do dia que a gente tá gravando, é coisa de 2 semanas atrás. E tem muita coisa sendo inovada quando se diz nesse nível. A veterinária que fez isso, ela entrou em jornais do mundo inteiro. Você jogar na internet, você encontra o rosto dela em tudo quanto é lugar. E é uma tecnologia que tem tido um crescimento muito alto. Muito, muito, muito alto. E só pro pessoal saber também, não é só com animais que isso vem acontecendo. Também teve um caso de uma criança chinesa que ela tinha sido diagnosticada com hidrocefalia congênita. O nome dela é Han Han, ela tinha 3 anos. E, pra quem não sabe, a hidrocefalia é uma anomalia que provoca acúmulo excessivo de licor. Grosseiramente falando, é um líquido claro que ajuda a proteger o cérebro. O problema pode se manifestar em qualquer idade por várias causas. Em crianças, como não há consolidação óssea da caixa craniana, o quadro costuma causar a expansão da cabeça. E o da Han Han tinha aproximadamente 20 por 20 centímetros. Então estava se tornando uma situação muito complicada para ela. Han Han é o nome dela? Han Han, é uma criança chinesa. Beleza. Por fim, a cirurgia dela durou 17 horas. Os cirurgiões colocaram o implante. Foram 3 peças de liga de titânio feita em impressora 3D. O material, além de resistente, costuma apresentar menos rejeição pelo organismo. Para definir os tamanhos e os formatos das partes, os especialistas se basearam em exames de tomografia. E isso é um negócio tão real que, se eu não me engano, quem usou uma coisa semelhante com isso foi o Anderson Silva, quando ele quebrou a perna. Ele colocou, se eu não me engano, ele colocou uma placa disso na canela para poder ajudar na resolução do problema, né? Pra consertar mais rápido, bem dizer. Realmente, aspas, talvez né? foi até a impressão 3D que ele utilizou, né? Sim, é bem possível. E esse mercado tá crescendo muito. Existe uma triangularização na popularização brasileira. Porque hoje a gente tem uma população que a maioria é mais nova e não tem tantos velhos, né? Idoso, né? Mas com o tempo vai passando, vai mudar. E vai ser ao contrário. Vai ter muitos idosos e a galera nova vai ser menor. E esse tipo de coisa de saúde para todo tipo de transplante por causa da, sei lá, osteoporose ou qualquer coisa desse tipo vai tender a crescer muito nessa área de engenharia. Tanto que em 2007 esse mercado tinha o valor de $1 bilhão de dólares. Em 2015 ele passou a ter 4 bilhões. Então, cara, o negócio subiu, assim, quadriplicou em questão de menos de 10 anos, né? Isso é só o começo, se for ver, né? Eu tava pesquisando também, encontrei um artigo de mestrado do mestre Luiz de Camargo Cardoso, da Unicamp, onde ele tava falando sobre um dispositivo customizado produzido por manufatura aditiva para a reabilitação oral em pacientes com regiões de atrofia óssea em áreas desdentadas extensa. Ou seja, ele utilizava a manufatura aditiva para completar a região óssea da parte da boca, oral, maxilar. E com isso eles conseguiriam fazer implantes nos pacientes. É muito interessante, mano. Então é um negócio que tá entrando no nosso dia a dia aos poucos. E conforme os anos vão passando, vai ficando realmente mais real. E hoje realmente foi mais pra mostrar isso mesmo. Não foi com aquele tradicional episódio que a gente pega artigos e vai realmente desmembrando. Hoje foi mais um noticiário pra mostrar o que ele tem acontecido durante o nossos dias de hoje mesmo. E eu queria agradecer a você, o ouvinte que tá ouvindo nosso podcast aqui. A cada 2 semanas a gente tem um episódio novo. E acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, no SoundCloud também, que é soundcloud.com/manufaturacast. E nas redes sociais é @manufaturacast. É isso aí. Tamo junto aí, mano. Obrigado, gente.